Interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. No dia 15 de maio, professores, pais e estudantes saem às ruas para protestar contra a reforma da Previdência e o corte de verbas na educação. No Rio de Janeiro, a equipe do Museu Nacional apresenta peças resgatadas dos escombros do incêndio. Deputados gaúchos da base aliada do governo Eduardo Leite aprovam o fim da obrigatoriedade do plebiscito para poder privatizar estatais de energia elétrica do estado. O ministro da Educação veio ao Senado Federal para explicar as diretrizes da pasta para o ano de 2019, mas questionado por parlamentares e movimentos sociais organizados, se viu obrigado a explicar os cortes de 30% nos investimentos de universidades e escolas técnicas federais. Mais de 11 mil acadêmicos de universidades de todo o mundo assinaram um manifesto contra a política de cortes na educação pelo governo Bolsonaro, principalmente nas áreas de filosofia e sociologia. Na lista estão intelectuais de Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Berkeley e das brasileiras, USP, Federal do Rio de Janeiro e Universidade de Brasília, entre outras. O manifesto organizado pela Gender International, uma rede de pesquisadores, foi publicado no jornal francês Le Monde. O documento reforça que as ciências sociais e as humanidades não são luxo e defende que nas sociedades democráticas os políticos não devem decidir o que é boa ou a má ciência. Professores, profissionais do ensino, estudantes e pais de alunos se preparam para a mobilização nacional contra os cortes na educação propostas pelo governo. A reportagem é de Jomiak. No dia 15, profissionais da educação de todo o Brasil, do setor público e privado, farão greve nacional contra a reforma da Previdência e o congelamento de verbas da educação feitos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Aqui no estado de São Paulo, a federação está organizando os sindicatos, inclusive fazendo uma reunião do Conselho de Entidades Sindicais com todas as entidades para nós organizarmos essa manifestação no dia 15, que pode se traduzir por paralisação, por atos, por rodas de conversa, por manifestações dentro da escola. A professora Andréa explica que atualmente na rede privada de educação, para as mulheres é exigido 25 anos de contribuição sem limite de idade. Já na rede pública, as docentes se aposentam com 50 anos de idade e 25 de contribuição. Com a reforma, ambas terão de trabalhar até os 60 anos de idade com 30 anos de contribuição. Elevar o tempo de trabalho para as professoras é uma perversidade, né? A educação a cada dia ganha complexidade, ganha uma nova dinâmica, o desgaste é profundo e o trabalho não se encerra na escola, ele continua. Então, essa elevação ela é muito perversa para as professoras de um modo geral. Bolsonaro já afirmou várias vezes que o Brasil gasta muito com educação e congelou entre 30% e 40% do investimento nas universidades federais. Uma medida equivocada, afirmam os professores. Esse jogo de contingenciar agora e entregar depois é de acordo com o que ele pode considerar mérito das universidades. Agora, o conceito de mérito dele não é mérito acadêmico, porque as 3 universidades iniciais que ele havia proposto o corte de verba são universidades com mérito acadêmico reconhecido. A greve nacional da educação, no dia 15 de maio, também contará com a participação de estudantes e pais de alunos que estão indignados com o congelamento de verbas da educação feito pelo governo Bolsonaro. No último período, sobretudo, né? Eu acho que o período recente, desde o final da semana passada para cá, a gente tem visto estudantes mobilizados dos institutos federais, estudantes mobilizados dos colégios que também sofrerão com esses cortes. Houve
Ontem foi um dia muito simbólico disso, muitos estudantes se mobilizaram e postaram de alguma forma, começaram a trabalhar a ideia de mobilização, a ideia de resistência. E veja como esse corte é seletivo, porque agora foi anunciado pelo governo Bolsonaro que os colégios militares ficam de fora do corte. Então, é realmente um viés ideológico nisso. A presidenta da União Paulista de Estudantes Secundaristas afirma que, assim como os professores, os jovens também estão preocupados com a mudança de regras na aposentadoria. A gente vai estar na rua no dia 15, junto com os professores, junto com o sindicato, junto com os pais. Também é importante que os pais compreendam isso aqui e também participem, porque afinal a educação dos filhos perpassa por nós, pelos pais e pelos professores. Então, com certeza, sempre as entidades estudantis vão estar presentes, vão mobilizar os estudantes e, claro, é sempre mais. Então, sempre os professores e os pais podem contar com a gente. O Museu Nacional apresentou 27 peças de sua coleção egípcia. Elas foram recuperadas após o incêndio ocorrido em setembro do ano passado. A reportagem é de Viviane Nascimento. As peças são fragmentos de uma das maiores e mais antigas coleções do Museu Nacional, com 700 peças e iniciada ainda por Dom Pedro II. No material resgatado estão os amuletos da sacerdotisa cantora Chamun Ensu, cujo caixão nunca havia sido aberto em 2.700 anos. Os pesquisadores têm esperanças de encontrar mais itens. Tinha a maior coleção egípcia da América Latina, com itens importantíssimos, assim. E recuperar parte disso é um alento muito grande pra gente, e ter essa perspectiva que a gente pode recuperar muito mais, assim, é o que faz a gente levantar todo dia da cama, ir lá e trabalhar e dar o nosso melhor para isso. As intensas pesquisas sobre a coleção realizadas ao longo da história do museu facilitaram o trabalho de busca nos escombros. O Chamun Ensu já tinha feito uma tomografia dela, a gente sabia o que tinha dentro do caixão graças a essa tomografia. E com essa tomografia a gente conseguiu recuperar os amuletos, saber exatamente o que a gente estava procurando, né? A gente tem uma boa parte da coleção tomografada ou digitalizada com escaneamento 3D, e isso ajuda muito no processo de escavação, tanto quanto no processo de restauro da peça, né? O resgate dessas peças é uma vitória importante para a equipe do Museu Nacional, mas todo esse trabalho de recuperação corre o risco de ser interrompido por falta de verba. De acordo com a diretoria do museu, o atual ministro da Educação ainda não estabeleceu qualquer canal de diálogo ou destinou recursos para as obras ou recuperação do museu. Nós chegamos ao nosso limite. Nós não vamos conseguir continuar essa atividade bacana que vocês estão vendo aqui sem ajuda. Nós precisamos de caráter emergencial 10 contêineres. Não é o ideal, precisamos de 40, que também não vai resolver. Isso, à medida que o sucesso, e é um sucesso bacana, que é bom para o nosso país que a gente está tendo, a gente vai precisar de mais espaço. Mas emergencialmente nós precisamos de R$1 milhão para poder respirar. Até o momento foram encontrados 2.700 lotes de peças nos restos do incêndio, e a obra de contenção do prédio está 90% concluída. Tudo isso com recursos conseguidos ainda no governo passado, de instituições internacionais e de doações recebidas. A reforma do Palácio começa ainda este ano. Nós tivemos alocados uma emenda parlamentar e positiva de 55 milhões, não se esqueçam disso. Esses 55 milhões serão suficientes para dar o start, o início das obras da fachada e do telhado, ou seja, o início das obras do Palácio. Por isso que a gente está dizendo que vai começar. Aí você vai dizer assim, poxa, mas você tem 55 milhões, está aqui chorando por causa de 1 milhão. Não é isso, é que esse dinheiro é uma outra rúbrica, é uma outra dinâmica. A situação emergencial que eu preciso é o meu dia a dia. E esse dia a dia realmente está sendo extremamente difícil. 8 mortos. Esse é o saldo atual da operação da CORE, a Coordenadoria de Operações Especiais, que aconteceu ontem no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a ação buscava prender o traficante Tomás Jailson Vieira Gomes, o 3N, ligado à facção criminosa TCP, o Terceiro Comando Puro. Ele é apontado como chefe do tráfico do complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, mas não foi capturado. As marcas de tiros e manchas de sangue revelam o horror vivido pelos moradores ontem no Complexo da Maré. 8 pessoas morreram e 3 ficaram feridas, entre elas uma criança. Mais um dia de violação de direitos na Maré.
mais um dia que as escolas tiveram que suspender atividades, os postos de saúde fecharam, as pessoas não conseguiram estudar, as pessoas não conseguiram trabalhar. Tivemos helicóptero voando, sobrevoando e dando tiro de cima para baixo. 8 pessoas foram mortas em menos de 2 horas de operação. E a Polícia Civil fala que essa foi uma operação de sucesso. Uma operação de sucesso tem que garantir a vida de quem mora aqui, tem que garantir os direitos de quem mora aqui. Homem que matou a pauladas a transexual Larissa Rodrigues da Silva, de 21 anos, no último sábado. Ele se apresentou à delegacia na noite de ontem e alegou que cometeu o crime em legítima defesa. Uma testemunha contou à polícia que estava com a vítima na rua quando um motorista não identificado quase as atropelou. Depois, ele retornou ao local e golpeou Larissa até a morte com um pedaço de pau. O corpo da transexual foi enterrado em Fortaleza, no Ceará. Como agentes de saúde podem identificar sinais de violência doméstica durante o atendimento? Essa foi a questão debatida em evento que percorreu as 5 regiões do país e terminou hoje em São Paulo. A repórter Marta Raquel acompanhou o encontro. Buscando formas de enfrentar esses crimes, uma oficina promovida pelo Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdade, em parceria com o Instituto Avon, propõe formas de agentes de saúde identificar o racismo, o sexismo e toda forma de violência doméstica. O projeto tem essa premissa, de entender que os serviços de saúde são estratégicos no enfrentamento da violência doméstica, justamente porque muitas vezes uma mulher não está fortalecida o suficiente para procurar uma delegacia, para fazer a denúncia. Os profissionais de saúde são estratégicos para inserir as mulheres dentro dessa rede justamente por isso, porque é um profissional efetivamente qualificado, que vão indicar essa situação de agressão, essa situação de violência. Então, se o profissional está atento a isso, ele pode ter uma escuta qualificada e inserir a mulher na rede, garantir um atendimento que rompa de alguma forma esse ciclo de violência. Os cortes nas políticas públicas promovidas durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro são fatores importantes no aumento da violência contra as mulheres no país. Mulheres em geral, mas em particular as mulheres negras, são as principais usuárias das políticas públicas que estão afetadas por várias das medidas que a gente vem tendo nos últimos anos, mas principalmente pelo o congelamento dos gastos públicos. Quem usa as políticas públicas, principalmente aquelas para a população mais pobre, são mulheres e mulheres negras. Por 39 votos a 13, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou agora à tarde, em segundo turno, a retirada da Constituição do Estado do artigo que exigia plebiscito para que o governo possa vender estatais de energia elétrica. A proposta de emenda constitucional foi aprovada em primeiro turno em 23 de abril por 40 votos a favor e 13 contrários. O projeto precisava novamente do apoio de pelo menos 33 deputados. Nós, em um tempo recorde, recolhemos mais de 86 mil assinaturas favoráveis ao plebiscito. Eles não escutaram as câmaras de vereadores. Nós temos moções de inúmeros municípios, dos próprios vereadores do partido do governo, do MDB e do PP, dizendo que querem o plebiscito sim. Então esse governo virou as costas para todo mundo. O governador Eduardo Leite diz que faz um governo de diálogo, mas na realidade o diálogo dele é fazer aquela política mais tradicional impossível, que é de colocar, utilizar os espaços de governo para construir uma maioria na Assembleia Legislativa. É dessa forma que ele construiu uma maioria aqui de 42 votos, porque ele deu cargos, inclusive, para o partido com o qual ele disputou o segundo turno. Coisa inédita na história do Rio Grande do Sul. 2 partidos vão ao segundo turno, disputam ferozmente o segundo turno e depois se agregam no governo. Então aqui eles estão aprovando que não precisa escutar a população, para depois vir os projetos para vender as empresas. Então a nossa resistência está só começando. Estamos aqui marcando na paleta esses deputados que não querem escutar o povo e vão para cima deles na hora que vier os projetos aqui para efetivamente vender a CE, a Sulgás e a CRM. Passada essa etapa, o governo do tucano Eduardo Leite irá encaminhar as propostas que autorizam o executivo a se desfazer
lazer das estatais. Os textos terão regime de urgência e irão trancar a pauta 30 dias após o início da tramitação. Com a venda, o governo pretende aderir ao regime de recuperação fiscal da União. O regime de recuperação fiscal é equivocado. Nós entendemos que desenvolver o Estado é sentar na mesa com o governo federal e exigir o que eles nos devem da Lei Candir e não se submeter à chantagem do governo federal. O Ministério do Meio Ambiente praticamente zerou o orçamento para políticas sobre mudanças climáticas no Brasil. Dos 11 milhões e 800 mil reais desse programa, 95% foram bloqueados, ou seja, sobraram 500 mil reais. Aparentemente, trata-se de um desdobramento da intenção anunciada por Jair Bolsonaro de retirar o Brasil do Acordo de Paris, que estabelece metas para limitar o aquecimento global. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou que revisará todas as despesas de custeio, como aluguéis, limpeza, segurança e tudo que for economizado será revertido para atenuar as restrições orçamentárias. Ainda conforme a nota, o Ministério do Meio Ambiente está entre os menos afetados pelo corte de verbas. A Prefeitura de Amsterdã, a capital da Holanda, resolveu que até 2030 deixarão de circular pela cidade veículos com combustíveis fósseis, como diesel e gasolina. A ousada iniciativa é tema do comentarista internacional Flávio Aguiar. O plano é progressivo. No próximo ano, 2020, os veículos a diesel que têm mais de 15 anos de idade seriam proibidos de circular na cidade. Em 2022, ônibus e veículos movidos a combustível fóssil também estariam fora do centro da cidade. E 2025, a Prefeitura planeja proibir também a circulação de veículos aquáticos de prazer ou de lazer, né, nos canais da cidade, e também banir motos leves ou motos simplesmente que usem também combustível fóssil. A ideia é fazer com que a população vá preferindo paulatinamente os carros movidos a eletricidade ou então a hidrogênio. Para executar esse plano ambicioso, Amsterdã vai ter que passar por uma verdadeira revolução. Terão de ser instaladas 16 mil, no mínimo, ou até 23 mil estações recarregadoras desses veículos. O movimento de Amsterdã, ousado, tem encontrado resistências e críticas por parte da indústria de veículos, né? Agora, não é um caso único aqui na Europa. O Madrid, por exemplo, já proíbe veículos fabricados antes do ano de 2000. E sendo a diesel, né, esses veículos que fossem fabricados antes de 2006 também estão proibidos. Roma pretende banir os veículos movidos a diesel até 2024. E a Dinamarca pretende proibir a venda de veículos que usem combustível fóssil ou híbridos a partir, respectivamente, de 2030 e 2035. É uma tendência mundial, né, tendo em vista a melhoria da qualidade do ar e o combate também ao aquecimento global, porque um dos principais fatores desse aquecimento e de mudanças climáticas e microclimáticas, inclusive nas grandes cidades, são as emissões, né, de gás carbônico, apesar de todos os filtros, todas as melhorias provocadas por esses veículos. Flávio Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. Daqui a pouco, educação para poucos. A proposta dos regimes autoritários começa a ser rejeitada nas ruas. A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos.
Parceria tem nome: bomparatodos.net. Logo após ser demitida, a ex-diretora de negócios da Apex, a agência de promoção à exportação, Letícia Catalani, postou em seu Twitter que está pagando o preço por combater incansavelmente a corrupção no governo Bolsonaro. A ex-diretora denuncia que sofreu pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios. Letícia, que teve papel de destaque na campanha presidencial de Jair Bolsonaro, afirma que fechou as torneiras que alimentavam a corrupção na Apex e por isso foi vítima de ameaças e difamações. Moradores, conselheiros de saúde e movimentos sociais protestaram contra o descaso com a saúde pública em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Eles denunciam a falta de médicos, de remédios e da demora para realizar exames. A repórter Daiane Ponte acompanhou o ato. O ex-marido da Sebastiana sofreu infarto há um mês e até agora não fez cateterismo. Ele foi internado na Policlínica Paravente, na Policlínica. De lá ele foi removido para o HMU. Ele ficou 6 dias internado no HMU e procurando um cateterismo para ele, porque ele precisava fazer um cateterismo. Ele não conseguiu esse cateterismo, ele foi dado alta sem o cateterismo. Já a Zuleide está na fila para fazer uma endoscopia. Eu tô com uma guia. Eu preciso fazer uma endoscopia. Eu fui no posto de saúde para me cadastrar. Eu estou na fila de espera de 3 anos. Eu nem sei se eu estou viva amanhã. Eu tenho meu filho também que é especial. Ele toma 5 medicamentos, E então nisso ele vai lá atrás de remédio, não consegue. Eu tenho que ir nos postos de saúde lá de São Paulo para poder correr atrás dos postos sem esses medicamentos. Ele não consegue viver, Esta é a situação da saúde pública em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Cansados do descaso do poder público, moradores, conselheiros de saúde e movimentos sociais marcharam pelo centro da cidade para denunciar a falta de estrutura de hospitais e unidades básicas de saúde. Você procura um ginecologista, hoje você não consegue, é uma dificuldade. Você procura um pediatra para uma criança, é outra dificuldade. Então é a situação que nós estamos vivendo, fora a falta hoje de insumos, que é muito grave, Uma pessoa faz o exame, leva de 5 a 7 dias para ficar pronto o resultado, mas você leva 5, 6 meses para poder ter um retorno com o médico. Então, muitas vezes, quando você volta, esse exame já está perdido, ele já não tem mais a mesma validade e o aspecto biológico da pessoa já é outro. A agente pastoral Esther trabalha na unidade Vila Fátima, mas está preocupada com a situação do Hospital Municipal de Urgência, um dos principais da cidade, que sofre com sucateamento. Morreram 100 e poucas pessoas na HMU, não é certo, os médicos não estão recebendo, trabalhando sem ganhar prefeito. Sei que a prefeitura está passando por um pedaço muito ruim porque tem que pagar grandes dívidas, mas não se pagam as dívidas com a saúde da população, se pagam as dívidas reduzindo as despesas em outros setores. Esse governo está há 3 anos e não consegue comprar. Ele não conseguiu fazer ainda contrato de compra por licitação. Ele faz contrato, as empresas conseguem eliminar o contrato porque está cheio de irregularidades. A visão do governo Guti hoje é uma visão de desmonte. É uma visão de privatizar tudo que tem direito, terceirizar todos os serviços, e aí faz contratos milionários, e aí você vai deixando as coisas acontecerem e ficando cada vez mais ruim. Do centro da cidade, os manifestantes marcharam até a prefeitura para cobrar uma reunião com o prefeito Gustavo Henrique Costa, mais conhecido como Guti, do PSB.
Eles também tentam protocolar um documento com as reivindicações. A gente já cobrou a Secretaria de Saúde, a gente já cobrou o prefeito, já fizemos reuniões com o prefeito. Hoje, mais uma vez, a gente está fazendo uma tentativa de avançar na saúde. Mas a gente não vai parar só falando com o prefeito. A gente vai estar com o documento para ser protocolado no Ministério Público, poder tomar providência, né? A gente vai cobrar o Estado. É um absurdo o que está acontecendo em Guarulhos. E não dá mais para aceitar e a gente vai cobrar as autoridades sim hoje. Movimentos sociais de luta por moradia realizaram protestos em todo o país contra a interrupção de programas habitacionais por parte do governo Bolsonaro. Para falar mais sobre a falta de políticas habitacionais, eu converso agora com a Graça Xavier, que é coordenadora da União Nacional por Moradia Popular. Boa noite, Graça. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Tudo bom? Obrigada, boa noite. Sempre um prazer estar aqui na TVT. Prazer é todo nosso, Graça. Graça, quais são as principais reivindicações hoje desses movimentos que lutam por moradia? Então, desde que o governo Bolsonaro assumiu, a cada semana ele solta uma portaria diferente. E as portarias sempre prejudicando as famílias de baixa renda. O que ele está fazendo? Ele está cancelando. Até agora, para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, nós teríamos aproximadamente 12 mil unidades, 8 mil unidades habitacionais para iniciar a construção. Na construção. Todos pelo programa Minha Casa Minha Vida, entidade, e todos para atender famílias de baixa renda que ganha de R$1.000 a R$800. Estão tudo paralisado. A União Nacional hoje realizou atividade que a gente está chamando Jornada Nacional em defesa do programa Minha Casa Minha Vida, porque se hoje a gente tivesse que iniciar, seria 12 mil unidades, então seria 12 mil famílias, né, sendo atendidas nos conjuntos habitacionais. Seria 12 mil famílias que, além de ter a casa para morar, também trabalho para a economia no Brasil. Sim, gera né, e isso não está acontecendo. Bom, a gente está vendo ali agora, Graça, imagens do ato realizado hoje em São Paulo. Além de São Paulo, outras cidades também tiveram o mesmo ato, né? Isso, nós fizemos ato hoje em 10 estados, né? Todas no mesmo horário, nós fizemos uma programação todas na parte da manhã, tá. Né? E sempre em defesa do programa Minha Casa Minha Vida. E mais que isso, né, nós queremos a imediata retomada do programa. Só para que você tenha uma ideia, hoje nós chegamos na Avenida Paulista em 3 marchas. Uma que saiu da Barra Funda, a outra da República, uma outra da Praça Oswaldo Cruz. Quando chegamos lá, levamos um susto. O escritório da presidência está fechado, não tem nada, simplesmente um balcão, 2 atendentes terceirizadas, porque a onda agora é terceirizar tudo, né? E não tinha nada, e não avisou isso nada para ninguém, que simplesmente fechou o escritório da presidência em São Paulo, um absurdo. Aí, para a gente poder conseguir, teria que ficar telefonando para Brasília para tentar marcar uma reunião. Isso é mais uma dificuldade. Mais uma dificuldade. E isso, imagina, 10 estados manifestando e não respeita o desejo da população que sai às ruas clamando por moradia digna, né? E Graça, qual que é a importância de programas habitacionais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida Entidades? Para nós, os movimentos têm certeza que é o melhor programa feito pelo poder público, porque é o programa que de fato atende as famílias de baixa renda. Só para que você tenha uma ideia, no governo da gestão Lula, a cada 10 pessoas atendidas, 7 eram famílias de baixa renda. Hoje está zero. Significa que o déficit habitacional no Brasil já ultrapassa mais de 7 milhões o déficit habitacional no Brasil. Então são mais de 10 milhões, mais de 7 milhões de pessoas sem ter onde morar. Se pega no caráter nacional, são mais de 100 mil pessoas hoje que vivem em situação de rua. Então o governo não tem uma política habitacional voltada para a moradia, é um absurdo. Então, o Jair Bolsonaro simplesmente acabou com o Ministério da Cidade. Não chama mais conferência, mudou, trocou de nome o Ministério da Cidade. Hoje tem um secretário que, com todas essas manifestações, não conseguia... Não quis conversar, não é aberta a diálogo. Não é aberta a diálogo. Então, por ter uma ideia, marcou uma reunião ainda para o dia 27
deste mês. E ainda não sabemos se de verdade vai acontecer e se vai ter uma resposta positiva para a gente, né? Bom, além do impacto dos cortes, né, dessa questão de programas habitacionais, eu gostaria da sua opinião, Graça. Caso a reforma da Previdência seja aprovada, quais são os impactos que a população de baixa renda vai sofrer, na sua opinião? Então, para nós, a gente tem certeza, principalmente para as mulheres, para a juventude, muito pior, porque hoje que as pessoas estão trabalhando, já tem essa maior dificuldade. Imagina você com a reforma da Previdência, principalmente com a tal da capitalização, que a juventude vai ficar 300 anos trabalhando sem saber se vai conseguir juntar um recurso para poder, de verdade, conseguir ter uma aposentadoria. E mais, as pessoas com mais idade, que começaram a trabalhar muito cedo, mas que começaram só a contribuir com o INSS depois de um certo tempo de trabalho, que já estão perto de aposentar, estão entrando em desespero. Tem muita gente que está em depressão, mulheres e homens que trabalham há muito tempo correndo o risco de não ter uma aposentadoria por conta de toda essa reforma. E também não tem garantia de ter um emprego, né? Porque, imagina, um presidente da República que fala que exportar abacate vai contribuir para o PIB do Brasil, é o absurdo do absurdo, né? Até eu que sou menos inocente, eu sei que não é isso que vai fazer com que alavancar a economia do Brasil, né? Perfeito. Graça, obrigada, viu, pela sua participação. Até uma próxima. Obrigada a você, e a União Nacional por Moradia Popular agradece. Veja agora outras notícias desta terça-feira. Estados Unidos relatam 60 novos casos de sarampo no país. Mais de 750 casos da doença foram identificados em 23 estados. O surto é considerado o pior em 25 anos. Apesar da epidemia, o país ainda não registrou nenhuma morte por sarampo. Igreja alvo de atentado no Sri Lanka é reaberta. O Templo Santo Antônio foi um dos 3 atacados por homens-bomba nos ataques coordenados no domingo de Páscoa. Os atentados deixaram 257 mortos e 500 feridos. Entre as vítimas fatais, pelo menos 50 eram crianças. 2 comunidades indígenas recebem indenização no Paraguai após sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os 2 processos são relacionados à desapropriação de terras indígenas. A compensação acontece uma década após o veredito da Corte. Os valores das indenizações foram divididos em pagamentos anuais até 2021. Os recursos serão utilizados em projetos nas comunidades indígenas. Depois do intervalo, a sociedade começa a se levantar contra desmanche na educação. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá, pessoal, uma excelente noite a todos e a todas e vamos aos comentários. Eu leio da Miranda Filho. Estão querendo privatizar até água. A que ponto chegamos com esse desgoverno? O FAIF é fundamental e necessário a participação de todos nós brasileiros nas manifestações do dia 15 de maio para, juntos com os educadores, combatermos a tentativa da distribuição da educação do Brasil. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais comentários.
ministro da Educação disse que se o Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência, vai sobrar dinheiro para a retomada dos investimentos na pasta. A afirmação foi feita durante uma audiência pública na Comissão de Educação no Senado, em Brasília. A reportagem é de Welson Kalinowski. Abraham Weintraub chegou ao Senado com a missão de explicar as diretrizes do Ministério da Educação, mas acabou sendo sabatinado sobre os cortes recém-anunciados nas universidades e também nas escolas técnicas federais. Ele afirmou que a retirada de 30% nos investimentos, na verdade, é um contingenciamento, quando o dinheiro estaria disponível, porém bloqueado até que se prove a sua necessidade de utilização. Ele também criticou o FIES, afirmando que mais de 500 mil estudantes já iniciam cada ano letivo inadimplentes e chegou a justificar que a falta de pagamento dos financiamentos estudantis seriam uma justificativa para o fim de cursos de humanas, como filosofia e sociologia. Não há corte, há um contingenciamento. É um corte somente sobre a parte discricionária. A folha de pagamento está integralmente preservada. Não está acontecendo isso nas universidades federais. O ministro foi desmentido pelos senadores, ao lado de representantes de movimentos sociais como a União Nacional dos Estudantes e a Associação de Professores da UNB, apresentaram números que provam que os cortes são reais e já podem ser sentidos no cotidiano das universidades. Eles também acusaram o ministro da Educação de tentar transformar as universidades federais em escolas técnicas profissionalizantes. Os cortes são muito significativos, eles vão impactar a universidade pública brasileira. Todo o trabalho de pesquisa, os projetos de extensão e toda a parte de custeio da universidade, 30% no caso da Universidade de Brasília, tem um impacto de 38 milhões no orçamento. Quando o ministro coloca que está tirando ou está realocando verba da educação superior para a educação básica, isso não é verdade. Na verdade, está havendo corte em todos os lugares. Nós temos aqui, os números estão aqui. 2,6 nas universidades federais, 1 bilhão nos institutos federais. E a todo momento ele coloca que o recurso da educação é um gasto, então a gente gasta muito com a educação. O ministro fala de coisas como, nós precisamos fazer ensino técnico de torneiro mecânico, nós temos que fazer o pedreiro ser valorizado, enfim, e não coloca a perspectiva de que nós estamos passando por uma mudança muito grande no mercado de trabalho. Em determinado momento da audiência, uma fala do ministro da Educação irritou muito os parlamentares que são contrários à reforma da Previdência. Ele disse que se a proposta passar aqui no Congresso Nacional, não haveria mais contingenciamento. E os investimentos nas escolas técnicas federais e nas universidades federais seriam automaticamente retomados. A afirmação do ministro foi considerada uma tentativa de barganha. Está dizendo isso, olha, eu estou tirando dinheiro, mas se a Previdência passar, foi assim com as emendas dos deputados e senadores, e vocês que são parlamentares, tomem aí a Previdência e deem um jeito de aprovar. E se aprovar, tudo melhora, tudo resolve. Que garantia a gente tem disso acontecer? Ataques à educação e à cultura são típicos de ditaduras, de governos autoritários. O comentário é de José Lopes Feijó. Regimes autoritários detestam a educação e a cultura. São famosas as pilhas de livros, as imagens das pilhas de livros sendo queimadas durante o regime nazista e os regimes fascistas. No Brasil, a educação e a cultura estão sob ataque. Desde o golpe de 2016, quando Michel Temer editou a PEC do Teto, que congelou investimentos em educação, saúde e políticas públicas por 20 anos. Este ataque segue agora no regime autoritário de Jair Bolsonaro. Os seus ministros da educação defendem a escola de pensamento único e são contra toda e qualquer possibilidade de existir uma educação democrática. O sistema universitário brasileiro é composto por mais de 2.400 escolas, que oferecem mais de 35 mil cursos, que incorporam por ano 3.200.000 novos alunos, que formam todo ano
mais de 1.100.000 profissionais, mais de 50 mil mestres e aproximadamente 17 mil doutores. A verdade é que o governo de Bolsonaro quer atacar a cultura e a educação porque quer privatizá-la. Este é um dos objetivos. E porque quer inibir a produção do pensamento democrático. As universidades brasileiras, principalmente as universidades públicas, são responsáveis por 95% da pesquisa feita no país. Os seus cursos de extensão universitária, por exemplo, as universidades públicas federais, produziram, ao longo do último período, mais de 17 milhões de exames médicos, 7 milhões de consultas, 339 mil internações, mais de 1.400 transplantes, só para se ter uma ideia dos serviços prestados à população pelo sistema universitário. A verdade é que o ataque às universidades é também um ataque por parte da classe dominante deste país que não suporta ver a ascensão dos de baixo. Em 2001, somente 27% dos alunos do sistema universitário brasileiro eram da classe pobre. Em 2015, com as políticas de inclusão do governo Lula e Dilma, esse número subiu para 67,5%. Em 2001, apenas 23% se declaravam não brancos. Em 2015, 44%. As universidades públicas são responsáveis por cerca de 25% dos alunos do sistema universitário brasileiro. Felizmente, parece que a sociedade está acordando. No dia de ontem, 2 grandes manifestações ocorreram no Brasil protestando contra o ataque que o governo de Jair Bolsonaro vem fazendo à educação brasileira. Uma na Bahia, uma multidão saiu às ruas para protestar contra as políticas de Bolsonaro na educação. E no Rio de Janeiro, Bolsonaro foi recepcionado por uma enorme mobilização de pais, alunos e professores de escolas públicas quando ele foi participar de um evento numa escola no Rio. Parece que a população brasileira está acordando. É preciso deter este ataque à educação e à cultura, próprio dos regimes autoritários. A situação da cava subaquática em Cubatão foi discutida hoje na cidade. A reunião teve a participação do movimento Cava é Cova. A situação da cava subaquática em Cubatão foi tema de reunião entre o deputado estadual Luiz Fernando, vereador Chico Nogueira e líderes do movimento Cava é Cova. O parlamentar ouviu as reivindicações dos representantes da comunidade, onde está instalado o equipamento no canal de Piaçaguera e pertence à VLI, da empresa logística do Grupo Vale. Luiz Fernando se comprometeu a acelerar a instalação da CPI para apurar a concessão da licença pela CETESB. Para isso, ele já conta com números suficientes de assinaturas. Essa CPI poderá ser desfeita? Não. E se quiser tirar a assinatura, não pode mais. Pode até que ela seja publicada. Ela já foi publicada. Ela só está esperando a ordem cronológica para ser instalada. A cava subaquática é uma cratera submersa com 25 metros de profundidade e 400 de diâmetro. Embora a empresa garanta que não há perigo, os moradores vivem preocupados. Por isso, a necessidade dos movimentos em defesa do meio ambiente. Eles estão ferrando com o nosso espaço lá. A gente não tem nem como pescar lá na Vila dos Pescadores, porque não tem nem como a gente comer. Porque antigamente a gente ia até lá, pegava um peixinho, fazia alguma coisa e comia. Hoje a gente não tem isso. O vereador Chico Nogueira, que sempre apoiou este movimento, sugeriu a criação de uma comissão para reforçar a luta junto a outros segmentos. Por quê? Porque nós falamos aqui um pouquinho de informação importante, como a questão de essas capas começarem a se propagar no Brasil todo. Isso vai ser uma referência para eles, positivo, e para nós é negativo. É necessário que a gente dê eco a nível nacional. Que a gente faça uma campanha a nível nacional ou internacional, como o Greenpeace faz, buscando a arrecadação das pessoas que defendem o meio ambiente, possam nos ajudar a combater isso aqui.
Ao completar 30 anos, o filme Ilha das Flores, de Jorge Furtado, foi eleito o melhor curta-metragem brasileiro de todos os tempos, em votação realizada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. O levantamento servirá de base para o livro Curta Brasileiro Sem Filmes Essenciais. A produção gaúcha, vencedora do Urso de Prata do Festival de Berlim em 1990, mostra a dureza do cotidiano em um dos maiores lixões de Porto Alegre, localizado justamente na Ilha das Flores. Jorge Furtado é autor de vários trabalhos no cinema e na televisão, entre os quais Sob Pressão, sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia por profissionais de um hospital público. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, de volta com os comentários e eu leio da Isabel Cristina. A educação é a arma para construirmos um futuro melhor para todos. A Patrícia Bricarello, a saúde está atrelada à educação. Os melhores hospitais públicos pertencem à universidade. Vamos defender o que é nosso. É muito urgente. Fica aí o recado da nossa companheira, exatamente isso que ela disse. Bom, agradeço a todos pelos comentários, pela companhia e amanhã eu espero por vocês pontualmente às 7 da noite. Beijo grande. Tchau.